que tem um rito aqui. Gente, então, boa noite a todos e todas. É muito prazer estar aqui com todos vocês, público que nos ouvem, Dr. Paulo Saldiva, professor Ciro e todos que estão aqui com a gente. Queria dizer que eu estou muito feliz por estar abrindo essa Semana do Meio Ambiente, né, pela Escola do Legislativo, porque a Semana do Meio Ambiente em si, aqui em Piracicaba, já começou ontem, né, anteontem, mas com palestras aqui na Escola da Câmara, na Escola do Legislativo, essa é a primeira. E não podia deixar de ser, né, uma pessoa tão envolvida com essas questões de saúde, cidade, meio ambiente, que eu acho que até dispensa apresentação, mas daqui a pouco eu leio o currículo do Dr. Paulo Saldiva. Eu queria dizer que eu sou a Silvia, estou vereadora por um mandato coletivo que denominamos A Cidade é Sua, pelo PV, e estamos na direção da Escola do Legislativo, juntamente com Pedro Kawai, que é o coordenador da Escola do Legislativo, que daqui a pouco dá uma palavrinha com vocês. E, na verdade, a Escola do Legislativo é uma escola de formação cidadã, né, para quem não conhece, traz várias temáticas, várias palestras sobre participação popular, cidadania, democracia, e tem sido muito gratificante fazer esses debates aqui, com toda a população, e agora nessa época online, temos recebido pessoas de toda a parte, inclusive tínhamos pessoas da Argentina, essa semana, quando a gente tratava de regularização fundiária, que também é um tema que está bastante em alta, né, porque tem muita irregularidade aí nas cidades, né, irregularidades fundiárias. Então, com essa questão do online, aí, do remoto, tem propiciado trazer esses debates e participar muita gente. Mês passado participou 1.000 pessoas dos nossos encontros aqui, tiveram vários, depois vocês se apropriem, entrem no site, mas debates de toda ordem, habitação, saneamento, pessoas com deficiência, teatro e outros mais aí que têm acontecido. Embora eu seja urbanista, né, eu sou engenheira civil e urbanista, professora de urbanismo, confesso que eu estou com um fiozinho na barriga de fazer essa abertura com uma pessoa tão sabida, tão estudiosa dessas questões de saúde e cidades na atualidade. E eu acompanho os comentários do Dr. Paulo Saldiva quando dá na TV Cultura, acompanho o programa Urbanite, né, acabei assistindo mais alguns agora no final de semana para poder estar junto aqui, e tem tudo a ver com essa semana, com o que a gente quer discutir na questão de cidades e saúde, né, cidade e saneamento, cidade e moradia, então vai ser muito proveitoso. Eu só queria falar um pouquinho também da Semana do Meio Ambiente, para contextualizar. Essa Semana do Meio Ambiente acabou sendo o mês do meio ambiente, porque quando nós fomos convidar a Exalc a participar de alguns temas aqui com a gente, a professora Ana Meira, que está aí nos ouvindo, falou, não, mas por que não, vamos fazer ampliada, vamos fazer integrada. E aí veio o CEDEMA, veio Exalc, veio o CONDEMA, eu vou até esquecer de algumas, a CIP, Ministério Público. Então, muitas instituições parceiras, né, isso vai ser o mês inteiro de programação aí da Semana do Meio Ambiente, e também não posso deixar de falar que a Semana do Meio Ambiente, na verdade, é uma proposta de 4 vereadoras, eu, né, Silvia, do PV, a Ana Pavão, a Alessandra, que tem a causa animal muito forte aí, e a Rai, vereadora Rai também. E alguns outros vereadores agregaram também com alguns debates, com algumas atividades e com plantios, com algumas atividades aí pela cidade. A Exalc tem ajudado muito, vai trazer vários grupos extensionistas e a gente vai fazer um mês bem bacana. Então, para quem... eu queria agradecer aqui também o presidente dessa casa, o vereador Gilmar Rota, que nos cedeu, né, assim, o espaço aí à noite, que não tem tido live à noite por uma série de questões, mas hoje estamos aqui, que atinge um público, acho que até maior, e deu todo o apoio para que a gente realizasse essa Semana do Meio Ambiente.
E aí nós vamos ter, tá no site da Câmara, né, site da escola, site da Câmara, site do CEDEMA, site da Exalc, toda a programação que a gente tem aí. Nós vamos ter visita à estação de tratamento de esgoto, visita ao reciclador solidário, palestra sobre o uso racional da água, palestra sobre clima. Então, nós vamos ter uma série de atividades e algumas aqui pela Escola do Legislativo, que é esse espaço, esse canal de debate com a população, e a população tem participado muito, tá? Então, acho que agora eu passo para o Pedro falar, o Pedro Kawai, que é o coordenador da escola, fazer uma fala para a gente, e depois eu volto a apresentar os palestrantes. Boa noite, pessoal. Uma boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para nós da Escola Legislativa, esse momento importante. Quero aqui dar as boas-vindas, especialmente ao professor Dr. Paulo Saldiva, agradecer por aceitar esse convite de estar aqui com a gente na Escola Legislativa, né, Silvio? Nessa discussão tão importante que é a questão da saúde, meio ambiente, principalmente a questão das cidades, o dia a dia das cidades nessa pandemia, nessa loucura que nós estamos vivendo. Agradecer também, dar boas-vindas ao professor Ciro. Obrigado, Ciro, por estar junto com a gente. Em seu nome, agradecer todos os parceiros, né, todas as entidades, instituições de ensino que fazem parte dessa semana, que a gente sabe o quanto é necessária a discussão e, na verdade, o fortalecimento das políticas públicas e do pensar as cidades na questão urbanística, agregado ao meio ambiente, à saúde, enfim, a todos os nortes que uma cidade que queira crescer, um olhar a médio e longo prazo precisa ter. Então, para nós é uma alegria muito grande, professor, doutor Paulo, seja sempre bem-vindo e com certeza vai ser uma noite de grande aprendizado aqui. Muito obrigado. E Silvia, parabéns aí pela organização, como diretora, como mandato coletivo, tenho certeza que vai ser uma semana de muito conhecimento, não só na noite de hoje, mas em todos os dias aí. Parabéns pelo trabalho, parabéns para a comissão, e vamos aos conhecimentos do professor. Obrigada, Pedro. O diálogo de hoje tem tudo a ver, né, com cidade saudável, sustentável, em especial pós-pandemia, nessa complexidade toda que nós estamos vivendo, né? E se pensarmos aí num ambiente urbano onde 90% da população mora na cidade, mora no urbano, né, quais os nossos desafios, né? A gente tem aí, embora tenhamos muita legislação aí que desde a década de 70, culminando, né, com a reforma urbana, culminando com a Constituição Federal, quando trouxe autonomia municipal, quando trouxe o capítulo da política urbana para ser inserido na Constituição Federal, através dos planos diretores, o uso capião, e depois toda a moradia, né, moradia como um direito, transporte como um direito, todos os direitos sociais, e depois o Estatuto da Cidade regulamentando tudo isso em 2001, e com o slogan de cidades sustentáveis, cidades saudáveis, cidades democráticas, né, cidade de todos, direito à cidade. E aí, depois de 30 anos, né, nós temos aí as cidades super caóticas, né, as cidades doentes, né, as cidades onde o cidadão não consegue se inserir, o cidadão traz aí uma série de problemas de saúde, depressão, obesidade, que o doutor Paulo Saldiva aí vai falar com muita propriedade, eu tenho certeza. E aí a gente fica pensando, né, nós como legisladores aqui, eu, Pedro e outros demais vereadores que devem estar assistindo, secretários, enfim, né, qual que é o nosso desafio, né, qual que é o nosso papel nisso tudo, né, vamos pensar, né, acho que legislação já existe muito, né, a urbanista conhecida de todos aí, Raquel Roni, que falava de lei, já está, o país está cheio, precisamos ter ação, atitude, programas, né, projetos que realmente saiam do papel essa legislação, né. Enfim, eu acho que, só para contextualizar um pouquinho, Piracicaba, vocês estão ouvindo, né? Acho que o doutor Saldiva, quando foi convidado aí, a Aninha me falou, ele adora Piracicaba, é uspiano e tal, ele conhece, gosta, mas Piracicaba não foge à regra, né, dessas cidades que estão aí doentes, né? Piracicaba tem 400 mil habitantes, uma cidade de porte médio, né? Os sintomas aí sintoma de caos, aí, de alguns caos aí,
com 70 núcleos de favelas, aproximadamente 30 mil pessoas morando nesses núcleos, 200 loteamentos irregulares, são dados aí do plano diretor que foi revisado agora em 2019, a gente participou, né, a gente já era assessora de uma vereadora, falta de água, reclamação nas sessões de ordinárias aí da Câmara, é falta de água em todos os bairros, mas também tem vários vazios urbanos, tem problemas com geração de resíduos, congestionamento e todos esses problemas de uma cidade média aí que, né, nos 5 mil e tantos municípios, a maioria tem, né, principalmente as cidades de porte médio e grande. Porém, nós temos um rio maravilhoso, né, nós temos um território rural super extenso, nós temos, acho que, o segundo ou terceiro maior território em extensão rural, instituições diversas, né, que trabalham com pesquisas, programas, Exalc, Unimep, outras instituições, aí instituições até que estão nos ajudando aqui também na semana, a FATEP, outras mais, a FUMEP, né, Fundação Municipal, e está passando por um processo de institucionalização de uma região metropolitana, saindo do aglomerado e entrando numa região metropolitana com 25 municípios, né. Então, gente, eu acho que a discussão de hoje, a fala do Dr. Saldiva, a intermediação do professor Ciro, que também é um apaixonado aí pela questão da mobilidade, a gente vai ter um bom aprendizado, como disse o Pedro aqui. Bom, acho que parar de falar, né, porque eu me empolgo, né, e vamos lá, depois a gente volta. Dr. Paulo Saldiva é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, concentra atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica. É ciclista e gaitista. Na real, eu coloquei aqui corintiano também, porque eu vi no currículo dele, então já me sinto mais à vontade aqui para estar debatendo com um colega corintiano aí. Diretor do Instituto de Estudos Avançados IEA da USP, de 2016 até março de 2020, e comentarista do Jornal da TV Cultura, apresentador do programa Urbanite e outras coisas mais aí, né? Eu vou já apresentar o professor Ciro, daí a gente já abre para os palestrantes. Ciro Abud Rig, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitoterapia no desenvolvimento de sistemas agroflorestais, desenvolveu seu pós-doutorado na cidade de Piracicaba e parte em Manaus, com trabalhos voltados à estimativa de fitomassa de vegetação naturais na Amazônia e sua contribuição ao efeito estufa devido à derruba e queima. Atualmente é professor do Departamento de Ciências Florestais, onde atua nas áreas de ecologia, sistemas agroflorestais, restauração ambiental e serviços ambientais. Coordena grupos acadêmicos e comissões do campus, como a Comissão de Mobilidade Sustentável. Então, não é à toa que o professor Ciro está aqui com a gente também. Então, professor Saldiva, a palavra é sua, falei muito já tá com a bola aí. Bom, pessoal, queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui, né? Como a vereadora Silvia falou, em nome dela, cumprimento toda a Câmara Municipal de Piracicaba, pelo acesso a esse espaço. Eu tenho uma ligação, eu gosto de Piracicaba desde que eu sou criança, né? E sempre que posso vou a Piracicaba para dar aulas, até para cuidar do meu dente, eu cuidava na Unicamp daí, só para ver a Rua do Porto, né? Então, é uma cidade especial, com um ambiente cultural extremamente favorável, salão de humor, né, e uma grande densidade de instituições acadêmicas, né? Então, a Piracicaba tem, digamos, dentro de si, todo o repertório possível de soluções que ela pode fazer rumo ao desenvolvimento sustentável. Bom, eu vou rapidamente falar que nós fizemos uma opção evolutiva por um desenvolvimento de um grande encéfalo, né?
que consomem muito da energia que a placenta fornece e do que é dado para o corpo, mais ou menos 20% a 25%. O resultado disso é que a gente não tem, em relação aos outros animais mamíferos, nós temos pouca habilidade física. Nós não somos páreo para nenhum bicho. Não temos mandíbula, não temos garra, não temos velocidade. Tivemos que assumir a posição ereta para caminhar mais, porque nós tínhamos que ser caçadores e coletores. Né? Perdemos a prensa do pé, estreitamos a bacia enfim, nos acostumamos a interpretar melhor. Esse cérebro serviu para interpretar melhor a natureza, saber o ciclo dos bichos, as coisas que dava para comer, que não dava para comer. Mas chegou um limite, né? Porque a pelve se estreitou para poder caminhar e a cabeça crescia, né? Então, enquanto uma primata dá uma luz 30, 40 minutos, porque sobra espaço para a cabeça, e o bebê não roda, ela pode pegar no colo e amamentar, ou seja, o potencial de desenvolvimento cerebral se realiza intraútero. Para nós, não, né? Falta espaço, tanto que os ossos da cabeça não se fundem, o osso do sacro desce e a criança roda que nem um parafuso para as costas da mãe. E essa posição significa, e o parto demora de 12 a 14 horas no seu ciclo, e a mãe geralmente não dá luz sozinha, ela precisa de ajuda. Isso, para mim, marca o início da civilização humana, a solidariedade. Mas ainda, muito do desenvolvimento cerebral ocorre, do ponto de vista celular, né, orgânico, ocorre até mais ou menos os 9, 10 anos de idade, mas ele também precisa ser ensinado. Ele não basta ter aqueles neurônios, você precisa ter alguém que ensine. Então, nós temos uma maternagem extremamente longa, né? O que significa também que, para você manter equilíbrio populacional, que é ter um bebê cada 2, 3 meses, 2, 3 anos, você tem um bebê enquanto está gerando outro. E isso, então, explica até a existência de um pouco se pode existir a funcionalidade do envelhecimento, porque a nossa espécie conseguiu, ela se mantém viva muito depois do término da vida reprodutiva. Então, havia alguém para cuidar, quer dizer, uma estrutura toda social e familiar, e também eu posso dizer que houve uma divisão de funções, e a nossa espécie sobrevive não por causa da sua força física, mas a partir da cooperação. Ou seja, não foi a força que nos salvou, não foi a violência, ela foi a colaboração. E assim vai, né? Então, um caçador-coletor tinha uma dieta variada, os grupos eram de 200 a 300 pessoas, uma estrutura muito enxuta de tomada de decisão, compartilhamento das alegrias e dos medos. E um caçador-coletor, então, um dia ele comia frutas petinha, outro dia comia proteína, desenvolveu eficientemente o sistema digestivo para poder, por exemplo, um orangotango, ele passa 12 horas mastigando. Nós tem que ter aquela mandíbula grande. Nós não, nós dominamos o fogo, interpretamos melhor a natureza e conseguimos, então, não ter tempo para nos desenvolver, tanto como sociedade como com tecnologias. Isso vai bem, né? Tanto que os nossos índios, nos ambientes que têm excesso de recursos naturais, como os nossos índios, você tem estabilidade tecnológica por 70, 80 anos. E as cidades, então, as comunidades são pequenas, e quando você esgota um lugar, ele muda para outro e fica em equilíbrio com o ecossistema natural. Agora, se você estiver no crescente fértil, por exemplo, na Mesopotâmia, né, nas margens do Eufrates, né, ou então a margem do Nilo, não tem muito espaço para caçar e coletar. Então, essa necessidade, essa falta de recursos naturais, ativa a criatividade embutida nesses neurônios que foram construídos, e você começa, então, a dominar processos de produção de alimento, e com isso você perde mobilidade, porque você não precisa mais andar atrás, você consegue aumentar as comunidades, você começa, então, a criar populações que se alimentam mais, perde diversidade alimentar,
E começa a ter, então, de um lado, mais tempo livre, mais especialização de funções, a gente conhece a civilização, aquele processo civilizatório de troca de informações e colaboração aumenta, mas também ganhamos problemas. O primeiro deles foi que a gente, muito das doenças que hoje nos dão febre, né, elas vieram de animais que a gente domesticou. A influenza veio do frango, a tuberculose, a varíola vieram do boi. Você tem, então, são chamadas epizootias. De vez em quando acontece, quando você entra num lugar remoto e pega um micro-organismo, tem equilíbrio como espécie, e ela pula para a gente. Ao mesmo tempo, você, ao colocar muita gente junto e trocar informações, você cria as condições para que você tenha epidemias. Um caçador-coletor não teria epidemia. Tanto que os bichos que adoeciam nos estudos de paleopatologia, eles eram infecções que não matavam, elas tinham um curso longo evolutivo, sífilis, tuberculose, né? Ou então elas eram continuamente renovadas, não pela transmissão interpessoal, mas porque tinham reservatórios animais que, através de mosquitos, nos picavam, como malária, febre amarela e assim por diante. Então, as pandemias globais, essas pandemias de morrer muita gente, só foram possíveis porque tinha muita gente grande para ser infectada e, ao mesmo tempo, sistemas de saneamento ineficientes, com esgoto e transmissão de água. Por exemplo, cólera, ele sai de animais que a gente domesticou e passa a se adaptar nos humanos. Então, as doenças de transmissão hídrica, epidêmicas, as doenças de transmissão interpessoal, ou então com vetores urbanos, como, por exemplo, a peste bubônica, que se acumulava nos ratos, os ratos eram os reservatórios e os vetores eram pulgas. Aconteciam na sujidade das cidades antigas. Então, a outra coisa que aconteceu foi que o excesso de produção leva à riqueza. E com isso, você cria fundamentalmente a desigualdade, porque alguns produzem, outros acumulam, outros vendem, né? E isso criou, então, uma sociedade muito democrática, ela passa a construir indivíduos uns melhores que os outros, e criando sistemas hierárquicos. Cria também o comércio, troca entre cidades, porque algumas cidades produziam uma coisa, outras produziam outra. Isso ajuda a disseminar cultura e também doenças. Cria também guerras, porque alguém vai querer roubar o que você acumulou, ou invadir seu território para produzir aquilo que você produz. Também cria o medo do futuro. Com exceção de alguns primatas, nós somos a única espécie que sofre por coisas que talvez jamais aconteçam. Então, você tem que criar estoques, porque senão não vai chover, como é que vai acontecer? Então, você fica criando, aí sai um monte de coisa de horóscopo, previsão de futuro, ou seja, criamos a ansiedade da incerteza, a base das doenças mentais. Isso foi, então, brevemente, uma história do surgimento das cidades há 15 mil anos atrás, que começaram a ter, digamos, essa revolução tecnológica baseada numa revolução cognitiva que fez com que o Sapiens tivesse a capacidade de fazer muito fator de crescimento do neurônio, criando, então, múltiplas possibilidades de conexão. Bom, a coisa foi evoluindo, né? E as cidades, até, digamos, um passado bem recente, eram devastadas por pandemias. As doenças infecciosas é que faziam nosso controle biológico, por exemplo, né? Então, as doenças da primeira infância, as viroses, as pneumonias, tanto que uma família costumava ter mais filhos porque não tinham certeza de quantos sobreviveriam, né? Era mais normal perder uma criança. Hoje é uma tragédia. Você tem as doenças, a difteria, o tifo exantemático, a peste bubônica, a varíola no século XVIII, o cólera no século XIX, que eram doenças que foram criadas também, foram facilitadas pela existência de cidades, comércio, por exemplo, né? O peste bubônica, os ratos infectados vieram do Oriente e entravam pela Europa pela costa mediterrânea, né? As cidades de Nápoles, Valência, né?
Veneza, eram cidades que recebiam o cólera a partir de ratos infectados que desembarcavam junto com a carga em cidades infectadas e sujas, né? E também foi as doenças que fizeram as primeiras manobras de urbanismo. Desde Roma, na Cloaca Máxima, onde você jogava o esgoto de uma cidade grande, jogava isso no Tibre, os pântanos se eutrofizaram, proliferou mosquito, e as pessoas que andavam naquele lugar mal cheiroso, o pântano, tinham febre regulares, né? Então, a primeira doença dos pântanos, o impaludismo, que no italiano antigo se transformou por a doença do ar ruim ou malária. Então, existe então uma relação entre crescimento da cidade e saneamento, que dominou até o século XIX, limpeza urbana. Na peste bubônica, por exemplo, como você não sabia o que era um germe, tinha uma teoria do miasma, né? E se achava que a doença era transmitida pelo odor fétido das ruas, tanto que a figura clássica do médico com uma capa preta e um bico de pássaro com ervas aromáticas era para impedir que, através do miasma, ele contraísse a peste negra, né? E aí, como se achava que era o cheiro, ao limpar as cidades, você eliminou os reservatórios dos ratos e, consequentemente, controlou a peste. Mas também as primeiras manobras de um urbanismo autoritário, como a criação de quarentenas, de isolamentos, né, da segregação das pessoas, da liberdade de movimentação, elas foram também criadas pelas febres. Isso aconteceu na reforma sanitária do Chadwick, na Inglaterra, no século XVIII, né, e também você chega a desembocar isso no Brasil com a revolta da vacina, aonde você, num projeto de urbanismo e extinção da varíola e da febre amarela, você modifica o rumo da cidade. A própria reforma de Paris, né, a reforma do urbanismo de Paris tinha essa conotação sanitária. Não estou dizendo que o sanitarismo forjou o Estado autoritário, mas contribuiu para interferências na vida da pessoa, que são discutidas até hoje, quando se discute a pandemia, sobre isolamento social e outras medidas assim. A gente não mudou muito. Ou seja, todas essas febres levaram também preconceito, o preconceito contra grupos, sejam mulheres que foram queimadas, judeus, ciganos, outras etnias. Então, isso, incertezas e desagregação social. Desde que o Péricles descreveu, que o Tucídides descreveu a morte do Péricles na Guerra do Peloponeso, quem deu a febre em Atenas e que desestruturou as sociedade ateniense foram os persas com quem eles lutavam. Então, era uma manobra, como até hoje tem, digamos, a febre sendo usada como um instrumento de punição de um deus impiedoso ou de uma força diabólica que estava nos acometendo, ou do inimigo político que estava acontecendo, ou para você exercitar o preconceito natural. Então, nada disso é novo que nós estamos vivendo, ele simplesmente se repete. Bom, o que aconteceu foi que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente dominou o processo de produção, a agricultura teve um desenvolvimento extraordinário, a indústria de alimentos teve um desenvolvimento extraordinário, e as cidades passaram, então, a concentrar, ter um aumento exponencial da população, criando, então, um crescimento explosivo sem infraestrutura, criando uma cidade, então, que tem um centro constituído e o magnetismo atraído para as cidades vai sendo, digamos, motivando a criação de cidades que não conseguem acompanhar, não tem tempo de amadurecer. E vai criando, então, várias cidades no mesmo município. Na cidade de São Paulo, por exemplo, você tem várias cidades, né? E, consequentemente, várias taxas de natalidade, várias taxas de expectativas de vida, vários tipos de doenças, várias vulnerabilidades. Então, é muito difícil de você fazer. De falar de uma cidade única. E o que se sabe é que, quando você cartografa as doenças,
Existe uma enorme associação das doenças com fatores sociais e da morfologia urbana. Por exemplo, na nossa cidade de São Paulo, a gente tem o risco de morrer de infarto, por exemplo, varia mais ou menos entre 12 a 16 vezes, dependendo do código de endereçamento postal. E se você fizer um R2 ajustado para variáveis sociais, econômicas, sem usar dados de saúde, o R2 ajustado do modelo no espaço é 0,68, ou seja, eu ensino na Faculdade de Medicina 32% do que é necessário para explicar o risco de morte prematura por doença cardiovascular. E aí que entra o problema das cidades que cresceram demais. As cidades que cresceram demais, elas têm 4 coisas mais frequentes do que as cidades que cresceram de menos. Elas têm mais doença mental, mais obesidade, mais câncer e mais febres. Eu vou rapidamente colocar as razões para isso. Doença mental é talvez a epidemia do século XXI. Nós temos um aumento da taxa de suicídio, principalmente em jovens na faixa abaixo de 19 anos, que cresce na cidade de São Paulo quase 10% ao ano. E ansiedade, insônia. Quantos de nós que estamos aqui assistindo já acordaram de noite lembrando que tem que fazer alguma coisa no dia seguinte, né? Que tem dificuldade para conciliar o sono, que tem vários problemas para controlar, digamos, a sua ansiedade ou sua depressão. Então, o que acontece nisso, né? Nós somos preparados para trabalhar em colaboração e ter núcleos sociais relativamente pequenos, né? Isso numa cidade interior, por exemplo, é mais fácil. Fulano de tal é fulano, filho de ciclano, o dono, né? Ou então é o Zé da farmácia. Você tem isso. Se você fizer uma besteira, você fica marcado para sempre, e sua geração também. Eu moro em São Paulo, no bairro do Bexiga, que eu não consigo ser mais esquisito, né? Porque sempre tem alguém mais esquisito que eu. Eu posso sair na rua que ninguém percebe a minha bizarrice, né? Então, tem um lado bom da invisibilidade, mas tem um lado ruim, porque você não tem, você constrói laços afetivos, primeiro na sua família, depois você sai de casa, vai estudar, vai trabalhar, você desfaz, depois você faz isso com os amigos da tua escola, que você considera como irmãos, depois você vai para a faculdade e separa, cada um vai para um canto, depois você faz no emprego, né? E isso se faz e desfaz, funciona enquanto você pode fazer. E se você não puder fazer? Por exemplo, devido à crise da aposentadoria, tem muito na busca de um sentido para você viver depois do trabalho, porque você trabalha demais, né? Então, isso é um problema, porque a gente faz uma previdência financeira, mas não faz uma previdência de projetos ou de sonhos. O que eu vou fazer quando isso mudar? Uma população que envelhece, isso é muito significativo. Então, se a cidade for um obstáculo, você não vai ter com quem compartilhar as suas ansiedades ou com quem conviver, né? Então, isso é um problema muito sério, essa invisibilidade, essa solidão coletiva, né? Além disso, a gente dorme menos, né? Porque o nosso ciclo de claro e escuro deveria ser mais ou menos 80%, mais ou menos uns 60% no escuro, 40% no claro, depois 12 por 12 funciona. Mas hoje, quantas horas a gente passa no escuro? Desde que o Edison inventou a lâmpada, né? Você pode ligar e desligar o sol, e agora a gente leva o sol para a cama em telas de computador ou televisão. Então, isso, quando você não tem, para você secretar melatonina e fazer todos os ciclos do sono, onde você descansa o cérebro, você precisa ter mais ou menos umas 2 ou 3 horas de penumbra, para que você, então, secrete melatonina e aprofunde o sono, né? Então, se a gente não tem ciclo de claro, se a gente fica muito tempo no claro, nós vamos dormir menos. Nós vamos dormir até mesmo um número razoável de horas, mas com uma arquitetura do sono bastante alterada. Também existe um problema digamos que hoje o mundo ele não tem nenhum grande estresse em relação, por exemplo, ao que tinham os nossos antepassados, né? Fome, catástrofes, guerras, né? Mas você tem um estresse contínuo que você carrega através de uma coisa chamada WhatsApp ou
ao meio, que de repente você descobre que tem que fazer uma coisa para ontem, né? Eu achei, acaba não tendo conta, não dando conta disso, né? Além disso, a violência urbana é um outro fator, a insegurança de você desviar a calçada de alguém ou não sair de casa à noite. Então, eu acho que essa, esse sistema de hiperestimulação também coloca a gente no estresse constante, e aqueles que têm tendência genética, a alteração do ciclo claro, escuro, ou a poluição sonora, né, onde você fica estimulando a cóclea e não deixa baixar, isso contribui para a patogenia das doenças psiquiátricas. E a própria forma de organizar, onde a gente é uma sociedade baseada no cansaço. Trabalhamos mais que os nossos pais, mais que os nossos pais. E isso independe do nível socioeconômico, porque sempre você vai ter uma solicitação, está ligado o tempo todo nas suas atividades. Isso digamos, é a base para a explicação, para o aumento da vulnerabilidade psicológica nossa. A obesidade é um outro fato. A obesidade, a gente modificou, entre os mamíferos, a gente tem a maior capacidade absortiva, né? Primeiro, pelo que a gente construiu, a capacidade de processar alimentos, de produzir alimentos, o fogo, né, que permite você clivar a proteína e conseguir, então, comer grande quantidade de proteína em pouco tempo. A nossa microbiota, nós temos mais ou menos uns 3 quilos de bactéria no nosso tubo digestivo, que e você tem mais ou menos 70% dos peptídeos que circulam no sangue não são produzidos por nós, mas por bactérias, né, que vão responder ao tipo de alimento que a gente tem, mudando a microbiota. Então, a gente se defendia, por exemplo, uma fêmea, né, de macaco, ela tem muito menos gordura do que ao nascer, do que uma mulher da Sapiens, da série Sapiens, porque como a amamentação é longa, era provável que a mulher tenha um maior conteúdo de gordura corpórea, por exemplo, porque a amamentação pode durar 1 ano. Então, você tem 4 estações, onde vai ter carência de alimentos se você é caçador-coletor. Então, você tem que ter reserva de gordura para poder produzir leite, né? Então, existe, sim, uma predisposição para acúmulo de gordura, para vencer a carestia. Existe, então, e o grande problema era a fome. Então, a gente se defendeu contra a fome. E essa defesa contra a fome, ela tem bases genéticas e também epigenéticas. Tanto que as crianças que têm baixo peso ao nascer, elas se preparam para passar fome a vida inteira. Elas preveem, né, um ambiente hostil e modulam o seu metabolismo através da metilação, acetilação de genes, para absorver muito eficientemente gordura e também para reduzir os receptores periféricos de insulina, para sobrar mais glicose para ir para o cérebro. Por isso que crianças pequenas, para a idade gestacional, têm mais risco de obesidade na fase adulta e diabetes do tipo 2. Isso mudou quando inventaram o carrinho de supermercado. E quando você tem abundância de alimentos, e você, então, por exemplo, pega uma criança, né, os pais não têm uma estrutura familiar, quando vai no supermercado, passeia por a criança no carrinho para ela ir. Tem até um lugarzinho para pôr as pernas fora, né? E você vai ver o que tem, principalmente no caixa, né, tem um monte de porcaria com um brinquedo dentro, cheio de sódio e açúcar, né? Então, a criança, quando ela está saindo da alimentação láctea exclusiva, ela monta um repertório de sabores que vai sinalizar, através das papilas gustativas, ao hipotálamo que está chegando comida. Então, o componente da fase cefálica da digestão, ele é programado para comer bobagem, né? Com alto teor de sódio, de gordura e de açúcar, né? O sódio, que a gente não comia quase, né? Porque a gente, então, resolveu absorver sódio que nem um treco, né? Então, um rim que tem o maior consumo de oxigênio por grama de tecido para absorver sódio e água. De repente,
você tem abundância de sódio, daí você fica hipertenso, né? Então, ou seja, o que a gente se programou, mudar o script da nossa vida muito rapidamente, nos últimos 40 anos. E não tem tempo evolutivo, né? A evolução não volta para trás, né? E mesmo na nossa espécie, né, uma bactéria faz isso em horas para se reprogramar, porque é muito simples, a gente não. Então, supondo que eu achasse, por exemplo, que ter 3 braços fosse uma vantagem reprodutiva, né? Com 2 braços eu trabalho, com uma eu tiro selfie, sensualizo, ponho no Tinder, dá um match e copulo. Até que os 3 bracistas dominassem os dobracistas, né, ia demorar mais ou menos uns 100, 120 anos. Então, é muito lento no nosso processo. Então, a evolução, o mundo que a gente vive mudou muito mais rapidamente do que nós podemos nos adaptar. E aquelas pessoas que morriam nos períodos de carestia, e as outras que são gordas, hoje elas tinham sobrevivência no período de carestia, passaram a ser odiadas, sobreviver e ficar odiadas, principalmente pelos semelhantes, porque elas comem de tudo, não engordam, e confessam isso em público, e todo mundo que está comendo tubérculos e não perde peso vai olhar para aquela pessoa querendo matar, né? Então, essa é uma característica comum da nossa espécie. Nós somos programados para andar 10 a 15 quilômetros por dia no mínimo, nas atividades de um caçador-coletor, tanto que a gente mudou a bacia, mudou o pé só para andar, e agora a gente não anda, é tudo de carro. Então, você tem um carro com 6 pneus, 4 no chão, um step, 2 e 1 na cintura, você tem você vai perdendo, então, a criança não anda, porque o lazer hoje é eletrônico, e você põe num carro, porque você tem medo que ela vá sozinha para a escola, e com isso você vai criando, acumulando numa fase onde você pode ter mitose de célula gordurosa, você vai criando um reservatório de células gordurosas que você pode até perder peso, mas elas estão muito ávidas para a gordura, por isso que o efeito sanfona está aí, né? Então, você guarda uma memória da obesidade no teu corpo e você pode até querer emagrecer, mas com muito mais dificuldade. Então, a obesidade tem questões que foram construídas, né? Hoje o trabalho, por exemplo, qual que é o trabalho? Digitar e dar um enter, né? Ficar sentado. Então, mudou as caras, você não produz mais, você não tem que fazer esforço físico, né? Porque mesmo quem planta e cultiva, é máquina que faz. Então, você está cada vez mais reduzindo a demanda energética, se programou para passar fome, e de repente a fome deixou de ser problema e passa a ter a chamada transição nutricional. O câncer, ele é explicado por esse conjunto de fatores, porque junto com a obesidade vem também insulina, a célula adiposa não é só um reservatório, ela produz citocinas, que mantém uma inflamação crônica. A inflamação crônica libera fatores de divisão celular. As células transformadas, aquelas modificadas, elas têm chance, quer dizer, fazendo mais células, fazendo mais divisão celular, tem mecanismo, tem chance de ter uma mutação esporádica. Essa mutação esporádica tem mecanismo de controle, mas pode vencer o mecanismo de controle. O estresse da vida moderna aumenta o cortisol, que reduz a imunidade celular. Então, aí a gente respira poluentes e também tem um monte de carcinógeno na comida que a gente produz de forma industrial. Então, isso dá um conjunto de aumento de exposição de longo prazo a substâncias carcinogênicas, como poluição do ar, tem nível máximo de evidência para produzir câncer de pulmão e de bexiga. Você come estrógenos ambientais, disruptores endócrinos, presentes tanto na poluição do ar, como nos alimentos, como nos chamados defensivos agrícolas ou pesticidas, depende do lado que você está, né, dessa polêmica, e você, então, tem um estímulo estrogênico. Então, tumores que são hormonio-dependentes, como mama, e ovário e próstata, se tornam mais frequentes. A própria redução do resíduo no alimento e a imobilidade do sedentarismo reduzem o trânsito intestinal, e o que você comeu de carcinógeno tem mais tempo de interagir com as células do teu revestimento
e dá, então, uma mutação bem-sucedida. E, finalmente, febres, como a gente está vendo agora, né? As pandemias globais surgiram do comércio global. Só que, por exemplo, a varíola demorou um século para atingir todos os continentes. Inclusive, foi introduzida deliberadamente na América Central. No começo, acidentalmente, quando Colombo chegou em Hispaniola, você tinha mais ou menos 80 mil arawaks, extremamente gentis, e depois de 5 anos você tinha menos de 6 mil. Então, isso fez com que os espanhóis percebessem que não podia escravizar aquele pessoal. E, então, foram importar escravos da costa oeste da África, porque a varíola tinha sido introduzida pelos portugueses um século antes, já tinha tido a chamada imunidade de rebanho, né, que hoje a gente procura, ou a seleção natural dos resistentes. Então, isso cria, por exemplo, o fluxo africano de escravos. Veio junto a febre amarela para nós, veio o Aedes aegypti, que veio carregado em navios do tráfico escravo, uma vergonha que até hoje a gente carrega, e a gente devolveu com as doenças crônicas que eles não tinham. Por exemplo, a sífilis. A sífilis ela foi a doença transmitida a partir da conquista da América, né? E aí foi chamado mal francês, mal espanhol, mal italiano, como hoje tem as pestes de várias nacionalidades. Só que a varíola já foi mais rápido, né? Porque desculpe, o cólera, porque graças ao canal de Suez e o navio a vapor, era capaz de uma pessoa, ou um portador de som com uma forma leve, atravessar de um continente para o outro. Antes você tinha os navios fantasmas, né, que alguém tinha cólera, morria o navio inteiro, o navio chegava, era encontrado. A lenda do holandês voador é o cólera que criou. Então agora você conseguia ter, com a expansão do Império Inglês, do comércio global, você conseguiu levar o cólera em 50 anos para todos os continentes, demorou menos do que um século, como a varíola. E a gripe espanhola demorou uns 2, 3 anos, porque ela nasce nos Estados Unidos e a mutação do H1N1 ela surge nos Estados Unidos em 1917 e chega nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. E ela virou gripe espanhola porque a Espanha não estava conflagrada e os jornais espanhóis podiam noticiar que tinha febre. E aí a gripe que era americana virou gripe espanhola. E demorou uns 4 anos para virar uma pandemia global, circulou durante uns 20 anos, 25 anos, até ser deslocada pela outra variante do vírus da influenza, o H2N2, com a gripe asiática. Então, aí já reduzimos o tempo para décadas, né? De 50 anos para poucos anos, e por causa da mobilidade, porque aí não tinha um vetor, o reservatório era o próprio homem. No século XXI, nós tivemos, de novo, uma visita do H1N1 em 2009, em 2002 teve o SARS, que não progrediu, porque ele era muito mais letal do que o SARS-CoV-2. Ele tinha um tempo de incubação mais curto, então ele matava as pessoas, ou tinha sintomas mais rapidamente, você podia fazer isolamento e buscativo de casos de forma mais eficiente. O MERS foi pior, porque o reservatório era um camelídeo, começou na Arábia Saudita em 2012, outro beta-coronavírus, né, primo do SARS-CoV-1, e também ele era mais letal e também com sintomas era fácil de ser limitado. Foi por isso que, por exemplo, o ebola não saiu da África, porque entre você contrair a doença e ficar doente, não conseguir andar e sair dali, era muito rápido. A própria influenza ela tem um tempo de incubação mais curto. Então, se você contrair o vírus da influenza, provavelmente você vai estar fazendo sintomas 1 dia ou 2 dias depois. Então, você consegue se fazer um isolamento e a doença não progredir. Esse SARS-CoV-2, se ela surgiu de laboratório ou de um morcego, ele tem um hospedeiro intermediário, possivelmente, um pangolim, que é um tatuzão peludo, então ele teve que se adaptar, porque não tem muito pangolim, né, no mundo. Então ele tinha que ter um tempo de incubação longo e não matar o pangolim para ele poder transmitir
de um pangolim para o outro, até que ele pula para a gente. E aí, esse que pulou para nós, se adaptou ao nosso corpo, se deu muito bem, porque tem muito mais humanos que pangolins, e os pangolins não viajam, nem se aglomeram nas cidades. Então, as pandemias vieram para ficar e depende do desenho urbano, da morfologia urbana, da funcionalidade da cidade, do tipo de moradia, da promiscuidade domiciliar das pessoas, da resiliência econômica que elas têm para fazer isolamento social e dos mecanismos de apoio social que nós tenhamos. E isso, e também, embora o vírus não seja tão mutante quanto o H1N1, quando se atinge bilhões de pessoas, ou centenas, ou dezenas de milhões de pessoas, você vai ter chance de ele ter mutação. Então, por isso que surgem variantes. E no mundo globalizado, como esse, você pode ver, a variante de Manaus chegou no Brasil inteiro em um mês, menos de um mês. A variante indiana chegou em 60 países em menos de um mês, porque você caminha através do tráfego de pessoas e de forma sintomática ou pré-sintomática. Então, acho que isso vai gerar algumas dúvidas para nós na gestão urbana, porque e vacina também não é tudo. Você tem vacinas boas para sarampo e para polio há décadas, e você não consegue. Só a varíola que foi extinta, né? Em 1977, a última morte foi através de um esforço global. O último caso era uma menina em Bangladesh em 76 que teve varíola. Depois, o último caso passa a ser na Faculdade de Medicina de Birmingham, com uma dissecção de uma fotógrafa médica que contraiu por fotografar um procedimento de dissecção de um caso antigo de varíola, e ela não tinha sido vacinada pela mãe que não acreditava em vacina. Então, tem fatores culturais e também fatores estruturais do país, que não tem condição de aplicar vacina nas pessoas, seja por, digamos, ignorância, ou seja, por deficiência. Você tem que ter, não só produzir bilhões de doses de vacina, mas também fazer com que os países sejam capazes de vacinar. Mesmo que você vacine toda a população, nada impede que o vírus, por exemplo, adquira resistência, quer dizer, essa barreira imune funcione como estímulo seletivo, principalmente para as vacinas de RNA, que focalizam basicamente a proteína spike, e pode ser que uma variante da proteína spike torne menos eficiente as vacinas que você tomou. Então, é quase certo que nós teremos que tomar vacina todo ano. Se já não tem vacina para um ano, você imagina como é que vai fazer, e se vai ser a vacina a mesma que você tomou, ou se vai ser um coquetel, uma vacina que contemple todas as variantes mais circulantes, como acontece com a vacina da gripe, até que você cesse a circulação global da doença. E a gente não decidiu ainda se vacina é um bem comum, um common ou uma commodity. Então, existem problemas que vão muito além da saúde e da gestão urbana, que vão determinar a nossa vulnerabilidade às vacinas. Eu queria finalizar dizendo, então, que o conceito de saúde urbana não é manter saudáveis os habitantes da cidade, mas é fazer com que a cidade entre em harmonia com o seu meio ao redor, seja dentro dela ou do seu meio ao redor. Então, você não pode, por exemplo, fazer como acontece nas cidades, por exemplo, aquelas fontes que tem em Las Vegas e a água e o que você gasta de piscina em Los Angeles fazem com que o Rio Colorado não chegue no México, por exemplo. A cidade é insustentável. Então, se você começar a degradar o entorno, acabar com os mananciais, você vai ter ilhas de calor que vão criar problemas, e a gestão do solo urbano, né, ela tem que obedecer, no meu modo de entender, o conceito fundamental de propiciar saúde integral às pessoas, e isso não vai ser feito dentro da caixa da saúde. Pode pôr quanto posto de saúde quiser, quanta coisa você quiser, que você não vai resolver isso com saúde. Como a gente não resolve em São Paulo, quando a gente faz a cartografia da mortalidade infantil, das doenças cardiovasculares e da própria mortalidade por Covid. Existe uma diferença de risco que é basicamente intrínseco à desigualdade que a gente construiu por nós mesmos, pela nossa forma de organização. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Paulo Saldiva. Eu vou passar para o professor Ciro fazer alguns comentários, e depois tem alguns comentários no chat também, acho que não tem nem questões, mas tem comentários, e depois a gente volta aí para fazer os fechamento. Olá, professor, tudo bem? Muito Tudo obrigado. bem, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui, sempre muito instigante. Aqui o professor sumiu, por que será? Ou foi para mim só? Não, eu me trouxe, agora eu voltei aqui. A gente esperava, acho que ninguém está fazendo perguntas, né? Mas eu fiz vários apontamentos aqui, baseados nas nossas outras conversas. Eu achei muito interessante tudo que o senhor colocou, as ligações que fez com as cidades, é importante, né? O senhor... Então, vamos fazer um bate-papo, acho que a Silvia podia também participar, né? E eu coloquei mais coisas como mobilidade, que era a minha área mais, assim, eu trabalho com sistemas agroflorestais e tenho me aventurado nessa área, né? Senhor, como que a gente poderia ter uma vida mais saudável? Será que isso existe, uma cidade ideal? Como a gente poderia ter, né? Já que a gente está com uma Câmara de Vereadores, o que a gente poderia fazer? Qual que é o papel do Estado para a gente poder desenvolver isso numa cidade como Piracicaba? Bom, eu tenho algumas sugestões que estão na esfera municipal, né? Mobilidade ativa é um grande meio, né? Tem várias correlações. Como eu falei, a mobilidade motorizada, somente com congestionamento, né? Que talvez não sei se é o caso de Piracicaba, mas também tem muita gente que vive no entorno de Piracicaba. Estão falando que vão fazer uma região metropolitana, as pessoas que vêm trabalhar em Piracicaba. A mobilidade ativa tem muito a ver com a obesidade. Tem muitos estudos mostrando que a taxa de obesidade é inversamente proporcional às cidades ou ao uso de mobilidade ativa, seja caminhada, seja bicicleta, por parte das pessoas. Então, um programa de mobilidade ativa. E também tem um problema de diferenciação social da mobilidade, porque, como nós discutimos a última vez, o conceito de mobilidade social, ou mobilidade efetiva, onde você coloca a distância sobre tempo, na velocidade, mas acresce o tempo que o indivíduo tem que trabalhar naquele dia para pagar aquela viagem. Então, para as pessoas mais pobres, a mobilidade, ela tem um fenômeno de morar mais longe e também ter que gastar mais tempo da vida dela ou se deslocando ou pagando aquela viagem, mostrando que esse tempo a mais tira das pessoas vários, não só tira sono, como induz um sedentarismo, mas um jovem, por exemplo, que trabalhe e para pagar seus estudos, aquele tempo que ele gasta em congestionamentos intermináveis ou pagando o modal que ele tem, está tirando tempo dele investir nele próprio, né? Ele é um fenômeno que a mobilidade vai além do fenômeno de mobilidade em si, mas tem um problema de prevenção de doenças físicas e também do desenvolvimento econômico e perpetuação de pobreza e segregação. Então, eu acho que é um problema de mobilidade ativa. A recomposição das áreas verdes do centro, diminuindo as ilhas de calor, seguramente é uma política de saúde, né? E, além disso, existe entre nós um ambiente, uma evidência que a biofilia, né, a exposição à natureza, ela ativa mecanismos anti-inflamatórios, como mostram os hospitais verdes, onde se cicatriza mais depressa, você tem menos infecção secundária, e existem, se você medir por um Holter para medir estresse, variabilidade de frequência cardíaca, pressão arterial ou cortisol na saliva, você vai ver que existe a diminuição do processo da pressão arterial, redução do tônus adrenérgico e, ao mesmo tempo, um potencial anti-inflamatório só de você estar no verde. Perfeito. Né? Então, eu acho que... e também criação de pontos de encontro. Eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham em unidades de saúde, onde, principalmente a população idosa, ela vai na unidade básica de saúde porque não tem o que fazer e para conversar com alguém. Aí ela tem amigos meus que colocaram mesa de dominó, né,
o lugar para sentar, né, sem marcar consulta, e a pessoa vai virou um ponto de encontro numa cidade que às vezes não tem ponto de encontro, né? E uma infraestrutura de calçadas para caminhabilidade. Eu acho que isso é fundamental, principalmente em cidades íngremes, onde você tem um risco grande, porque você outorga ao munícipe a responsabilidade de arrumar a sua calçada, ele arruma do jeito que ele quiser ou não arruma. Pelo menos em São Paulo é assim. O asfalto é público e a calçada é privada. E isso faz com que sempre você vai ter um desfavorecimento do pedestre, né? E principalmente com a população que envelhece ou que tem deficiências, né, físicas. Isso faz com que a pessoa mais vulnerável tenha mais dificuldade de se locomover, fique mais isolada, né? Além da violência urbana. Mas eu acho que uma política de mobilidade ativa, de recomposição de verde, de criar pontos de encontro, né, onde as pessoas possam dar sentido, né, para ter motivação para acordar, para fazer tal coisa, né, eu acho que são políticas de saúde muito efetivas. Não, Que pode estar na esfera do prefeito. Acho que a gente tem que ir nesse rumo, né? Uma das perguntas que eu tenho, uma vez eu estava discutindo com o pessoal da Escola da Cidade, os arquitetos, o plano de desenvolvimento de uma cidade, por exemplo, como nos Estados Unidos, que priorizou a vida periurbana, né? Os subúrbios, e aqui a gente concentrou mais, né? Mas também tem essa favelização. O que o senhor acha que poderia ser feito e que caminho que o senhor acha que é melhor? É mais subúrbio e aí depende, não sei como. Eu sou uma cidade mais compacta, sabe? Vamos pegar o exemplo de Barcelona e a cidade do sul dos Estados Unidos. Vai cair a ficha, que tem até uma cena do Vento Levou, que quando sai aquela grua assim, vendo a destruição lá. Sul dos Estados Unidos? No Vento Levou aparece a cidade lá, que é eu estou muito cansado, porque tenho dormido muito pouco. Ainda vou ter que voltar para o hospital, por isso que eu peço talvez licença para depois encurtar. O que está acontecendo é que as cidades, pelo espalhamento, têm indução de tráfego. Vamos pegar o caso aqui em São Paulo, né? Você faz um condomínio, pega Alphaville, vamos nomear Alphaville. O indivíduo cria um parque temático, né, ali dentro, e acha que vai em 10 minutos chegar na Marginal e depois vai seu escritório mais em 10. Só que isso induziu o tráfego. Quanto mais você colocar via para ir longe, mais as pessoas vão morar longe. Tá. E isso implica que a carga sobre o transporte público aumenta, porque você não vai ter, digamos, você vai perder, você vai ter que ficar absolutamente, por exemplo, a cidade do México, vamos pegar um exemplo, ela tem, pelo seu espalhamento, um sistema de metrô não fica viável economicamente. Então, uma cidade espalhada, ela torna a sua infraestrutura de mobilidade pouco prática, e a pessoa tem um estímulo para ir de transporte individual, porque o transporte público ou ele é muito caro, né, ou ele é muito ineficiente. E ele também desbalança a cidade, porque, por exemplo, o metrô da Zona Leste em São Paulo, ele traz de manhã entre 10 a 15 mil passageiros hora para o centro e quase nenhum para a Zona Leste. À tarde está penso, né? Então, a cidade ela teria que ter, digamos, uma capacidade das pessoas morarem mais perto do seu trabalho, mas integrada à cidade, não criando barreiras, né? Como acontece, por exemplo, está acontecendo muito em São Paulo, até falei para vocês, daquelas condomínios multifuncionais, né? Casa, moradia e lazer no mesmo espaço, né? Você tem o shopping, depois você tem uma prédio de escritório, depois você tem uma torre de moradia, e nós tínhamos combinado que lá na Faculdade de Medicina nós vamos lançar um novo, que tem um hospital maternidade e um crematório gourmet, né? Que o indivíduo nasce ali e não sai nunca mais, né? Pode também ter uma usina de compostagem de restos mortais, né? E com isso se torna ele mais... Só que você perdeu o conceito de cidade,
você não usufrui a cidade, né? E eu acho que isso também tem a ver com a postura da cidadania, né? Que é isso, que a gente tem, quando você torna essa cidade de condomínios, ou de, por exemplo, a gente hoje, a gente chama de periferia, por exemplo, algumas regiões da cidade, mas a periferia somos nós. Você tem você tem um comércio próprio, um lazer próprio, e a cidade cenográfica onde a gente vive, ela é absolutamente minoritária, né? Não é, o Rio de Janeiro não é o Leblon, onde passa as novelas, não é a Ponte Estaiada com a Berrini, quando passa aqui, nem a Paulista, né? Então, eu acho que a gente cria uma cidade, se amplia a desigualdade, porque você põe os melhores serviços onde tem um emprego, e onde as pessoas moram, você não tem os serviços necessários para que a pessoa usufrua a cidade. Por isso que os pontos de encontro na periferia são muito importantes, parques, equipamentos culturais e espaços de convivência comunitária. Perfeito. E acho que só um pouquinho, Ciro, que o doutor Paulo Saldiva colocou que precisa voltar para o hospital, né? Então, a gente sabe que estamos num momento bem delicado aí, e a gente pode, sei lá, fazer mais uma questão e os encaminhamentos, tudo bem, doutor Saldiva? Eu só queria colocar um pouquinho dessa questão da cidade espalhada, né? Que nós, como urbanistas aí, lógico, não podemos defender essas cidades periféricas que foram criadas, né, cidades da marginalização, da periferia. É isso mesmo, quando você estica a cidade, né, você não tem a cidade compacta, os serviços você tem que acabar levando, né, o serviço de água, o serviço de esgoto, né, o saneamento todo. É caro, né, professora? Lógico, aí se você já tem dentro da cidade, nos vazios urbanos que a gente chama, né, a cidade infraestruturada, quem paga a conta, né? Além de pagar a conta ambiental, paga a conta de dinheiro, de grana, né? Então, realmente, a cidade espalhada é uma cidade insustentável, vai contra tudo que a gente fala de meio ambiente, cidade sustentável, cidade de todos, porque os melhores serviços, os melhores parques, os melhores empregos estão nas áreas mais centrais, onde já tem infraestrutura, né? Então, acho que só ajudando um pouquinho aí. E é um subsídio para o incorporador. Por exemplo, Alphaville, quem pagou a conta de fazer aquela... Você tem um mar de concreto, de asfalto, de quantas pistas, não sei lá, para levar para aquela região. Quem pagou fomos nós, morando ou não em Alphaville, né? Então, a incorporadora ganhou dinheiro, mas a gente dá um subsídio. A cidade de Tiradentes, vamos descer para a cidade de Tiradentes, ela começou com 300 mil habitantes no meio de nada, numa fazenda. Só que não tinha escola, não tinha transporte, não tinha hospital, não tinha nada. Tudo, agora tem, sei lá, 600 mil pessoas, e isso foi construído com dinheiro público. Então, esse é basicamente um conceito errado, porque você pulveriza recursos públicos, você perde tempo, você gasta combustível de mobilidade, você gasta tempo da vida das pessoas, você subtrai oportunidades das pessoas. Então, Brasília é o exemplo máximo para a cidade satélite. Isso é horroroso. E aí, sempre aquela fala, né, de que as áreas mais periféricas são as áreas mais baratas para a incorporação imobiliária de Minha Casa Minha Vida, né? Na verdade, existem instrumentos do plano diretor que pode fazer com que esses empreendimentos fiquem mais concentrados na zona mais central e infraestruturada da cidade. Na verdade, não é isso, né? Não é isso que acontece. Essa fala de áreas mais baratas, né, não tem nada a ver, né? Vamos dizer assim. Tanto que tem um estudo muito legal, acho que foi do INSPER, que viu quanto que foi gasto para fazer a cidade de Tiradentes virar funcional para as pessoas, e era muito mais barato ter construído para cá da Marginal, em vez de ser para lá da Marginal, para lá do Rio. Então, o que houve foi uma transferência de recursos, um subsídio indireto, e, aliás, isso no interior acontece muito, né? A gente vê, às vezes, um prefeito que, de repente, em cidades que não têm infraestrutura, ele faz uma avenida com palmeira, um shopping ponta. Aquela terra que era rural ganha valor,
Acho que travou E, um de repente, pouco. você tem um instrumento de... É que ele tem um detetor de bobagem. Acho que está ruim a internet, é Melhorou? isso aí. Não, aqui para mim tá legal. Eu vou pôr o 5G aqui, peraí. Agora voltou. Eu vou pôr o 5G. Então, melhorou? Melhorou. Então, o que existe, eu estava falando que existe, mesmo em cidades de médio porte, né? Você você pega uma área rural, faz uma avenida que não leva a lugar nenhum, com arruamento perfeito, fonte luminosa, palmeira, tudo ali, e põe um shopping center na ponta, né? Então você cria você valoriza aquele terreno, transformando em zona urbana, e existe uma especulação. A Avenida Água Espraiada foi isso, a Nova Faria Lima aqui foi isso, né? Você injeta infraestrutura e fomenta a criação de valorização do terreno que não vai para a cidade. Depois se fez a outorga onerosa, né, que procurou compensar um pouco para isso, mas mesmo assim não vai, não funciona. Por isso que eu acho que a cidade compacta, do ponto de vista de dispêndio energético e de estimular pequenos comércios, onde a pessoa vai fazer a pé as coisas e tal, ela é, digamos, mais inclusiva e gera mais empregos e não concentra tanto a renda das grandes corporações. Sem dúvida, aqui no interior, aqui em Piracicaba, aconteceu muito isso, esse espalhamento da cidade aí nos últimos 10 anos, e com empreendimentos populares, né, nas franjas, mas com valorização imobiliária de quem está, né, antes desses puxadinhos do perímetro urbano, além do que entrou no perímetro rural, né, era urbano era rural virou urbano, né, então tem toda essa questão também. E aumenta o imposto, né, o IPTU, então você tem uma série de coisas que funcionam. Então, todo mundo já sabe o fim do filme. E o problema da política, no caso, é que não vai ter consenso. E porque o interesse dos incorporadores é legítimo, do ponto de vista deles. E do ponto de vista... Só que tem que saber como não vai ter consenso. Eu vou pegar o exemplo do cigarro. A indústria do cigarro sabia que aquele cigarro fazia mal. Mas tem uma cadeia produtiva associada ao cigarro. E a indústria do cigarro falou, bom, como faz mal, vou sair do negócio. Não é assim que funciona. Então, você tem que ter a política, é você decidir em função do bem comum. E eu acho que é isso que, às vezes, por exemplo, no nosso parlamento aqui, em São Paulo, nós temos você tem uma grande representação de grupos poderosos que defendem os seus interesses, por vezes, né, não contemplando o interesse geral da cidade. E isso impede também um planejamento de longo prazo nas cidades, né? Porque você esquece, você fragmenta as políticas, a gente faz grandes planos diretores que são depois modificados pela realidade. Eu estou um pouco preocupada com a situação do doutor que tem que ir para o hospital. Hoje vai ser cumprido. Hoje vai ser cumprido. A gente podia fazer uma questão aí que colocaram sobre a terceira onda da pandemia, talvez, você dá meu e-mail, eu respondo para a pessoa. Tá bom? Isso. Então, tá. Então, acho que do mais é só agradecer uma aula aí, né, de crescimento das cidades, passando aí pelo pós-guerra, cidades da atualidade, chegando aí às causas e consequências dessa urbanização maluca, caótica aí, que nós temos vistos aí, que são as doenças, obesidade, doença mental, que você já colocou, e acho que agradecer, e nós aqui da Câmara ficamos extremamente satisfeitos, né, porque realmente temos que pensar em áreas mais inclusivas, áreas verdes, pensar aqui nessa beira do rio, nas nossas áreas mais centrais também, melhoria aqui do nosso engenho. Então, acho que Piracicaba só ganha com essa conversa, e vamos pensar em voltar depois, numa próxima conversa, com um pouquinho mais de calma, talvez. Tá Ciro, você fala um tchau, Ciro, por favor, aí. Não, você já agradeceu, professor Paulo, foi excelente as colocações, acho que já ajudou muito o direcionamento,
Infelizmente, vamos ter que encerrar aqui, mas é sempre um prazer. Agora está convidado a vir aqui, professor. Nós pagamos Isso, eu vou peixe. pegar meu dicionário de Piracicabana, o Arco Taco Vela, os 2 volumes que eu tenho, e vou me preparar para falar. Engraçado como o Piracicaba faz o humor da cidade, ele usa, né, de uma forma observação e utiliza o humor como um instrumento, né, extremamente saudável. Por isso que eu acho essa cidade, eu acho que a convivência, né, a cultura, a existência de centros de pesquisa na cidade fez com que a cidade ficasse encantadora. É uma cidade rica, extremamente rica, na música, na criação, na convivência. O Rio também ajudou muito os encontros, né, que foi cantado tanto esse rio, né? Então, é uma cidade, de fato, um privilégio. Piracicaba é uma cidade muito legal, sob muitos aspectos. Foi um prazer falar para vocês. Obrigado, professor. Nós pagamos cerveja e peixe aqui. Isso, vai ser bom. Vai ser muito bom. Gente, obrigado. Eu também quero estar nessa cerveja, esse peixe aí, Ciro. Valeu, Paulo. Parabéns. Obrigado. Um abração, tudo de bom. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu, obrigada.